do Flamengo. E eu já vou entrar no assunto do jogo, tá, galera? Vocês vão continuar menosprezando a importância de Gonzalo Plata ao Flamengo. Eu não tô falando isso porque ele fez gol ontem, não. Eu venho elogiando o Gonzalo Plata há muito tempo. E sempre que eu elogio, vem alguém e fala: ah, mas ele é atacante e não faz gol. Gente, e a quantidade de gols que o Flamengo faz por causa do bom trabalho dele em campo. As movimentações para abrir espaço no setor defensivo adversário. Os passes pré-assistência que não entram em scout, não entram em estatística, porque muita gente gosta de analisar desempenho de jogador só através de números. Números são importantes, mas não é para você tirar uma conclusão em cima de um jogador, se ele é importante ou não para um time, só pelos números. Até porque o Gonzalo Plata, ele é muito mais que número. Pelo contrário, gente, ele faz muita coisa no setor ofensivo. E só observa isso quem vê de perto a movimentação dele. Ele quebra linha adversária com movimento sem a bola. Ele é extremamente importante. Concordo que ele precisa melhorar a finalização dele. Atacante precisa saber finalizar. Concordo, não estou dizendo que ele é perfeito. Eu só estou dizendo que ele é muito pouco valorizado pela torcida do Flamengo desde quando chegou. Ele é muito importante para o técnico Felipe Luiz, sobretudo por conta da parte física dele. Arrisco a dizer que ele é o jogador mais intenso que o Flamengo tem. Ele joga na mesma intensidade de alto nível, do primeiro segundo ao último minuto de jogo, e eu venho elogiando esse jogador há muito tempo. Outro que eu vi de perto, lá no Maracanã ontem, Samuel Lino, que para mim foi o melhor em campo na vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2-1. Uma vitória extremamente difícil, um dos jogos mais difíceis do Flamengo, tá? Não é fácil jogar contra o Mirassol. E o Samuel Lino ajudou na marcação, fazendo a recomposição defensiva que o Felipe Luiz tanto pede aos pontas, e que Michael, Cebolinha, quando joga, não consegue fazer dessa maneira, suprime como o Samuel Lino faz. Ele foi muito bem no ataque, ele quebra a linha do Mirassol no jogo com dribles. É um jogador muito importante, intensidade alta também, isso precisa ser dito. Jogador que tem saúde, muito bem fisicamente e uma noção tática absurda. O jogo dele sem a bola chama muita atenção. O período que ele ficou na Europa, no futebol português e depois no futebol espanhol, lá no Atlético de Madrid inclusive, fez muito bem ao Samuel Lino. O cara tem uma noção tática absurda. E repito, gente, vocês só conseguem observar isso olhando muito de perto. E eu fiquei analisando cada movimento do Samuel Lino. Que jogador é o Samuel Lino? Se antes eu já achava que os 22 milhões de euros, mais os 3 milhões em metas, foram valores bem pagos pelo Samuel Lino, eu agora continuo achando muito bem pago e acho que ele é titular absoluto nesse time do Flamengo. Chegou sendo titular, não tem como. E o Arrascaeta, para mim, é um gênio. Gente, eu vi, foi na minha frente, aquele passe pro gol do Gonzalo Plata. Aquilo ali é pornográfico, gente. É um absurdo, é um absurdo. Ah, ele não fez uma grande partida, mas é muito bom ver o Arrascaeta jogar. Ele é muito inteligente, ele pensa muito rápido. Quando a bola ainda nem chegou nele, ele já pensou no que vai fazer e ele dá uma letra. Olha, jogar com o Arrascaeta não deve ser fácil. Você acompanhar o raciocínio dele, a inteligência dele, não é nada fácil. Joga muita bola o Arrascaeta, muita bola mesmo. Mas, infelizmente, está suspenso para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores nessa quarta-feira. Aí a ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Eu acho que ele vai botar o Gonzalo Plata na vaga do Arrascaeta, vai manter o Pedro centralizado, Luiz Araújo na ponta direita e Samuel Lino na ponta esquerda. Eu, particularmente, acho que ele vai fazer isso e vou concordar 100% se ele fizer isso. Agora, galera, na boa mesmo, quem me acompanha aqui, chegou o momento da torcida abraçar o time do Flamengo. Eu ontem cheguei ao Maracanã, eu tive a oportunidade de ficar lá no Maracanã mais, quando eu estava pegando meu primeiro copo d'água, me para um torcedor que deve me acompanhar aqui no SBT, no Twitter, no Instagram. Vene, será que essa crise hoje acaba? Eu virei para ele, assim, tem testemunha, tá? As pessoas que estavam ali servindo água, eu virei para ele e falei, que crise? Aí ele ficou assim, meio... Aí eu, que crise? Gente, que crise é essa que estão vendo no Flamengo? Eu não estou falando isso por causa do resultado de ontem, não, porque isso aconteceu antes do jogo.
Aí que crise? Não tem crise no Flamengo. Ou a torcida abraça o time e vê que o planejamento que foi montado está sendo seguido. O Flamengo não abandonou a Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado por conta de um erro individual no Maracanã, na minha concepção, porque no jogo da volta venceu o jogo, jogando melhor que o adversário, no caso o Atlético Mineiro. Não tem crise nenhuma. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Cruzeiro joga com 40 pontos, o Cruzeiro tem 37 e um jogo a menos, fazendo a melhor campanha da história do primeiro turno do Flamengo em campeonato de ponto corrido do Brasileirão. Que crise é essa, gente? Então, torcedor, para de ficar reclamando de tudo. Chegou o momento de abraçar o time, abraçar a causa. Pelo menos é a minha concepção. Quero a opinião de vocês. Ó, galera, o Palmeiras acertou a contratação do goleiro Carlos Miguel, aquele cria do Corinthians que estava no Nottingham Forest, que estava lá. Não iria ser aproveitado, queria sair do time inglês. Muitos torcedores do Flamengo pediram aqui a contratação desse jogador ao Flamengo. E agora o Palmeiras acerta a contratação desse atleta por 4 milhões de euros, dá em torno de 26 milhões de reais junto ao Nottingham Forest. Essa informação foi publicada primeiro pelo UOL, que eu confirmei, então o jogador está a caminho do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem 3 bons goleiros, tá? O Everton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba. Eu acredito que o Lomba irá sair em dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu venho pedindo a contratação de um goleiro para o Flamengo. Isso não é uma crítica ao Rossi, eu não estou aqui desmerecendo o Rossi. Mas se o Rossi se machuca, o que é totalmente possível, todo jogador que entra em campo tem o risco de se machucar, quem vai entrar no lugar dele? Vocês vão confiar no Matheus Cunha, com a cabeça no Cruzeiro, pré-contrato assinado com o Cruzeiro? Eu não vou confiar. É por isso que eu falo, o Flamengo deveria contratar o goleiro já nessa janela de transferência. Pelo menos é a minha opinião. Você não ter um goleiro, você põe em risco todo o planejamento da temporada. Enfim, fica aí a minha opinião. Ó, galera, ontem na entrevista coletiva, o Felipe Luiz elogiou a diretoria do Flamengo após as contratações na janela de transferência e deixou muito claro que mais jogadores podem chegar e outros jogadores vão sair. Ele disse o seguinte: a janela que o clube está fazendo é extraordinária, um esforço muito grande do presidente do Boto para potencializar ainda mais esse elenco, que já era altamente qualificado, apesar de algumas perdas importantes este ano. Eles não pararam de trabalhar nem um minuto para repor essas peças, e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo do elenco, que é muito forte. Pode ser que tenha mais chegadas e mais saídas podem acontecer. É óbvio que mais saídas vão acontecer. Eu vou dar um exemplo. Ontem, na lista de relacionados, Michael, Vinha e Juninho não foram relacionados, e Matheus Gonçalves, que está no sub-20, não foram relacionados por uma opção técnica. E quando a gente fala opção técnica, não é um demérito aos atletas, é porque o técnico Felipe Luiz optou por não relacionar esses jogadores através de uma estratégia adotada para pensando no duelo. Por exemplo, o Vitor Hugo, que nem inscrito na Libertadores está, foi relacionado ontem. Por quê? Porque ele precisava de volante, ele entende que o Vitor Hugo atua de volante. Ele mesmo citou que o elenco está grande, extenso, tem muitos jogadores, o que isso quer dizer? Que em alguns jogos, uns não serão relacionados por uma opção técnica, e por isso saídas acontecerão. E quais jogadores podem sair? Vamos lá, informação. Michael pode sair, e aí o Flamengo hoje tem 3 laterais esquerdos, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. Um pode sair. O Ayrton Lucas é sempre um jogador que é sondado por vários clubes, Rússia, onde ele já jogou, inclusive, mundo árabe. Um desses jogadores pode sair. Matheus Gonçalves, a gente sabe que o CSKA tem negociação em andamento com os empresários do atleta, ainda não fizeram a proposta ao Flamengo para contratar esse jogador, mas o Flamengo, que quase vendeu o jogador ao Cruzeiro, entende que se chegar uma boa proposta, o Flamengo vai fazer negócio. E ainda tem o Cebolinha. Esse caso é mais complicado para o Flamengo, porque o contrato dele acaba em dezembro do ano que vem, ou seja, é um contrato curto. O que vai fazer um clube? Hoje, nenhum clube brasileiro pode contratar o Cebolinha porque ele não pode jogar a Série A. Não faz sentido. Alguém do exterior vai chegar aqui
e vai pagar o salário que Cebolinha recebe atualmente no Flamengo e ainda investir alto para tirá-lo do Flamengo, acho muito pouco provável. É muito melhor esse clube esperar o fim da temporada, que aí o tempo de contrato dele com o Flamengo vai estar menor, e aí o Flamengo vai ser, entre aspas, obrigado a aceitar um valor menor. E não vai ter uma renovação de contrato. Ou o Flamengo vende até a próxima janela de transferência, ou vai perder o jogador de graça. Então, esses jogadores podem sair. Quem pode chegar, eu ainda não tenho nenhuma informação, mas eu acredito que goleiro eles vão contratar, obviamente. Por exemplo, fala-se muito de um centroavante. E por falar em centroavante, galera, já vão se acostumando, tá? Nessa nova, digamos, fase do Pedro, ele vai fazer menos gols, porque a função dele tá mudando. Tá mudando e muito. E digo mais, ele fez bom jogo ontem. Só que aqueles que gostam de analisar apenas o centroavante que faz gol, esse não será o Pedro, fazendo de 30, 40 gols, não. A função dele mudou. Ele vai fazer menos gols, porém ele vai cumprir mais funções para o time. Inclusive, o Flamengo está aí, nitidamente no mercado em busca do seu travante com características diferentes às do Pedro. Não porque quer tirar o Pedro do Flamengo, não é isso, mas quer ter mais opções ao elenco. Que o Zé Boto tinha que chamar o Dela Cruz e falar: vem cá, Dela Cruz, vamos conversar aqui. Vou falar português, claro, mas que porra é essa da sua família ficar dando entrevista lá para Uruguai, para Argentina, o cacete, e falando que você vai jogar no River Plate? Tu tá insatisfeito aqui, cara? Então você liga lá pro Marcelo Galhardo, fala para ele fazer uma proposta do Flamengo, a gente negocia você. Não, tô satisfeito, eu quero ficar, não tem nada e tal, então tudo bem. Então manda calar a porra da boca, pô. Desse nível a conversa, manda calar a porra da boca. Chega, pô. Isso é ruim pro Flamengo, cara. O Flamengo paga em dia, pagou uma fortuna por ele, tá apoiando ele. Eu apurei, inclusive, que o departamento médico está tendo todo cuidado com ele agora, para que ele volte na melhor condição, sem precipitar. O joelho machucado não é um joelho problemático. Para fechar contratações importantes antes do encerramento do período de inscrições, visando reforçar o elenco para a sequência da temporada. Um dos nomes na mira do mais querido é o zagueiro Lucas Fasson, que atualmente defende o Lokomotiv Moscou, da Rússia. De acordo com informações da jornalista Raiza Simpliciu, o clube russo já definiu o valor para liberar o jogador, 5 milhões de euros, o que equivale a cerca de 31,6 milhões na cotação atual. A diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de avançar nas negociações, já que o defensor é visto como uma peça importante para o sistema defensivo, principalmente diante da necessidade de opções de qualidade para o setor. Ainda segundo a apuração, o atleta já conta com uma proposta oficial de um clube brasileiro, cujo nome não foi revelado, aumentando a concorrência pelo seu futebol. Lucas Fasson, de 23 anos, foi revelado pelo São Paulo, teve passagem pelo Atlético Paranaense e chamou a atenção de clubes do exterior pela sua boa saída de bola, força física e versatilidade na defesa. No Lokomotiv, ele se consolidou como titular e acumula boas atuações, o que faz com que seu valor de mercado seja considerado acessível diante do potencial que apresenta. A negociação, no entanto, exige agilidade por parte do Flamengo, já que o fechamento da janela de transferência se aproxima e outros interessados podem acelerar as conversas para garantir a contratação do zagueiro. Internamente, o departamento de futebol rubro-negro considera que a chegada de Fasson não apenas reforçaria a defesa, mas também traria mais opções táticas para o técnico, permitindo variações no esquema de jogo e dando mais segurança ao elenco na disputa de títulos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Lucas Fasson será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.